a dia do nosso trabalho intenso aqui como espíritos divinos reencarnados. E, como sempre nós falamos, né, não tem como nós começarmos as nossas manhãs sem nós buscarmos a conectividade, a conexão com o nosso modelo, o nosso guia, o farol das nossas vidas. Esse espírito magnânimo que bilhões de anos-luz na frente, no amor, governador espiritual da nossa escola planetária, o nosso amado Mestre Jesus, que na estruturação energética da aglutinação da matéria para formar a nossa escola planetária, com todos os detalhes, para nos trazer os recursos conforme a proposta divina de Deus, nosso Pai, o Criador desse universo infinito, que elaborou toda a estruturação energética fluídica da nossa escola para nos oferecer tudo de melhor na nossa caminhada como Espírito Divino. Então, meus amados, que vibrem em nossa intimidade a cada dia mais, mas com muita intensidade, que as nossas vibrações dos nossos sentimentos diários já sejam percebidos em nossa intimidade por nós mesmos, que nós somos essas criaturas de Deus. Espírito, como definido pelo Espírito de Verdade na estruturação da nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina espírita, que foi a definição que nós somos o princípio inteligente do universo. Todos nós, criados simples, ignorantes e com a semente divina gravada em nossa intimidade espiritual da plenitude como criaturas. Semente essa que vai requerer o labor, o trabalho da irrigação, do cuidado, para que nós atingiremos o objetivo, a proposta divina da verdadeira felicidade. Mas essa caminhada é bilenar e a cada dia estamos dando passos à frente nessa caminhada de amor e de luz. E nosso amado Mestre Jesus falou-nos, né, que ninguém chegaria ao Pai na nossa aqui escola planetária, no nosso estado de entendimento e de evolução, se não fosse através dele, ou seja, do seu amor, do seu exemplo, da luz, do farol que ele ilumina os nossos espíritos imortais. Então, meus amados, e após a vinda da expressão divina das leis através de um corpo físico, ao qual Jesus habitou conosco, que ele veio exemplificar as leis divinas em sua plenitude ao nosso estado evolutivo de entendimento. E aí, ele também falou-nos dessa caminhada de um mundo de provas, expiações e reparação. Então, quando nós nos sentimos aflitos, quando nós nos sentimos inseguros, quando nós nos sentirmos com dificuldades, busquemos em nossa intimidade a conectividade com Jesus e passamos em nossa mente, então, passamos a reflexão de como foi a vida dele aqui, da representação das leis divinas pelas suas ações. Foi de trabalho, de amor e de perdão. E esse é o alimento que nós devemos manter vivos
diariamente em nossos sentimentos. Trabalho, ama, trabalha, perdoa e espera. Essa é a construção do reino divino em nossa intimidade. E há mais de 2000 anos, entramos no terceiro milênio, em que, definitivo, pela a necessidade, pelas leis divinas que regem esse universo infinito, o nosso planeta tem que caminhar para a direção que é dada por esse infinito amor, que é, nós já entramos na regeneração. Terceiro milênio, era do Espírito imortal, ao qual, então, em nossa intimidade, é um turbilhão. Em nossos corações é um turbilhão para compreendermos realmente, e não só compreendermos, como sentirmos em nossa intimidade essa criatura divina que somos. E, consequentemente, não mais apenas acreditar em Deus, não mais apenas confiar em Deus, mas sim sentir Deus na nossa intimidade. E aflitos que ainda somos, ansiosos que ainda somos, porque ainda temos a predominância do hábito, do corpo, do trabalho, do instrumento que nós temos, que é o nosso corpo físico. E estamos aprendendo, então, a lidar com o espírito que somos. Então, em nossos corações, em nossa intimidade, muitas vezes é um turbilhão que temos dificuldades de organizar realmente os nossos propósitos íntimos, realmente os nossos desejos íntimos, como criatura, como espíritos de Deus, porque eles se mesclam com as necessidades de nós, espíritos encarnados. Já somos conscientes, então, que nós não somos os nossos corpos, que nós o temos temporariamente como instrumento de manifestação para a educação, para o aprendizado através do testemunho, da experiência maior que Deus nos concede, que é reencarnar. E é por isso que nós estamos juntos nessas manhãs, porque ainda temos tantas dificuldades em aliar os nossos pensamentos, as nossas criações mentais, os nossos desejos mais íntimos, secretos, com as leis divinas que já estão gravadas em nossas consciências. Por isso, então, vamos todos nós, com nossos corações abertos, com muito amor, para sentirmos Deus em nós. Aqui estamos, Jesus, mais uma vez reunidos, pelos fios dos nossos pensamentos, pelas vibrações amorosas dos nossos corações. Em seu nome, Senhor, e com a sua permissão, lhe rogamos, Jesus, que através desses seus mensageiros de luzes, esses espíritos generosos e bons, que desde antes da nossa encarnação já nos auxiliavam, endossou, nos ajudou a elaborar todos os recursos, todas as estratégias, de acordo com as nossas potencialidades para a presente reencarnação. E aqui estamos, rogando que através da equipe do nosso professor Eurípides Barçanufo, equipe desse espírito magnânimo que combinou com Jesus que iria nos auxiliar a evangelizar os nossos espíritos. Por isso, Senhor, nós lhe rogamos, ajuda-nos na compreensão e principalmente, Senhor, em nossos sentimentos, de sentirmos a criatura divina que somos. Mas, Jesus, estamos imensamente gratos por nos conceder mais essa oportunidade. E por misericórdia e amor, quer dizer, o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos reencarnados em um dos momentos mais grandiosos do nosso planeta, que é a entrada da regeneração, onde nós estamos com as experiências
jamais experienciada pelos nossos espíritos. Então, Senhor, quanta gratidão por tudo. Mas na nossa intimidade ainda, Jesus, quantas dificuldades carregamos em nossos sentimentos. Por isso, ajuda-nos a fazer cessar em nós, em definitivo, Senhor, a crítica, a impulsividade, o julgamento, a incompreensão. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia possamos ser mais pacientes, mais tolerantes, mais compreensivos, mais amorosos e bondosos. Enfim, ajuda-nos, Jesus, para que sejamos perseverantes na prática incansável do bem. Ajuda-nos, Senhor, para que, com o suor das nossas testas, com o nosso esforço incansável de amar, servir e ajudar, sem nenhuma exigência, porque só assim, Senhor, conseguiremos realmente vivenciar em nossa intimidade, em sintonia com as vibrações de amor das nossas consciências, porque só o amor e o bem é que permanecerá para a eternidade. Ajuda-nos, Senhor, especialmente nesse momento tão complexo de separação na nossa intimidade do joio do trigo, para que sejamos nós que estamos sendo amparados e ajudados pela sua doutrina de amor e de paz e de luz, que nós sejamos, para quem quer que seja, que aproximar de nós, Senhor, por um segundo, estímulos de bondade, de esperança, de alegria de viver, de compreensão, de resignação, de aceitação. Porque quando acertarmos, Senhor, estaremos cumprindo o que o Senhor nos pediu, que nós deveríamos nos amarmos assim como o Senhor nos amou. Então, Jesus, equipe do nosso professor Eurípides, acolha os nossos corações ainda tão imperfeitos, mas já com a vontade, com o propósito, Jesus, de sermos instrumentos do seu amor, para que quem se aproximar de nós, através da nossa atmosfera psíquica, do nosso abraço, do nosso aperto de mão, do nosso olhar, do nosso sorriso, seja o seu amor, Jesus, a alegrar, a impregnar as células perispirituais de todos esses que aproximarem de nós. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai. Aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, estamos aqui juntos. E isso é tudo de bom para nossas vidas. E da recomendação que temos do nosso diretor espiritual, do nosso pequenino núcleo de amor e de paz e luz, do nosso pequenino núcleo hospital e escola, de evangelização de espírito abraço fraterno.
Nós, que pela misericórdia divina e o amor divino, através do coração magnânimo de Jesus e de Eurípides, nós estruturamos essa nossa vinda neste momento de transição planetária, amparados e auxiliados nossos projetos reencarnatórios, no departamento específico de reencarnação do Hospital da Esperança, ao qual todos os detalhes foram trabalhados para o nosso sucesso, não como corpos aqui agora, mas como espíritos de Deus. E para tanto se faz necessário essa ligação, ou melhor dizendo, né, essa religação, porque ligados com Deus, nosso Pai, nós estamos desde que nós fomos criados. E Deus, nosso Pai, encontra-se através do seu hálito, do fluido cósmico divino, impregnado em todos nós, né? Então, às vezes a gente brinca assim, se pudéssemos fazer o DNA, né, e tal, os estudiosos de células, né, para nos ajudar a compreender, se pudéssemos fazer todo o mapeamento do nosso DNA com o DNA de Deus, o nosso Pai, nós teríamos certeza, né, que somos criaturas, filhos de Deus, nosso Pai. E para a conectividade, então, como sempre falamos, né, da nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a sua estrutura não só religiosa, como científica e filosófica, né, o livro dos Espíritos como a filosofia, o livro dos médiuns como a ciência, o Evangelho como a religação, a conectividade da energia que somos com Deus, o nosso Pai, o seu amor. Aí, um outro livro que foi porque por milênios fomos educados entre um céu e inferno como apenas uma região, né? Ou que nós iríamos para um em definitivo ou para o outro em definitivo, né? O livro Céu e Inferno e o quinto livro, que é a Gênese, que é toda a história da construção, da aglutinação da matéria da nossa escola planetária, em nosso sistema solar, em nossa galáxia. Então, estamos aqui com esse aprendizado diário nosso de todo dia, nos conectarmos mais com Deus, nosso Pai, que é o Evangelho. E dando sequência nos capítulos, hoje é o capítulo 25, né? Quem está com o Evangelho aí mais ainda, o meu aqui ainda tem ainda os rastros do Império Romano, né? Que é ainda em algarismo romano, que é o XX mais um vezinho, né? E o capítulo titula-se, amado, Buscai e achareis. É uma afirmativa, né? Que reflexão vem na nossa intimidade quando falamos sobre isso? O que nós temos buscado? E o que nós temos buscado, nós temos encontrado? E como é que Kardec, então, estruturou esse nosso capítulo de hoje? Ele já começou chancelando a lei do trabalho. Olha bem que coisa maravilhosa. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu. E, no momento tão complexo, onde o materialismo predomina tão intensamente ainda, basicamente, todas as criaturas habitantes do nosso planeta, a recomendação foi: não vos afadigueis pela posse do ouro. Então, chancelou a lei do trabalho, falou que ou nós confiemos ou não, porque se os pássaros do céu têm alimento, têm abrigo, têm tudo na própria natureza divina, né? Qual é a nossa ansiedade, qual é o nosso medo, por quê? Se nós já estamos em outro patamar já de evolução, já estamos como humanos, consciência contínua, vontade e principalmente
um atributo divino mais grandioso que Deus podia nos conceder quando saímos do reino do animal irracional e entramos no reino do animal racional, foi o atributo do livre-arbítrio. Então, vamos refletir um pouquinho no nosso capítulo de hoje. Ajuda a ti mesmo, que o céu te ajudará. Só fazendo uma observação, se vocês observarem aqui, né, nesse capítulo, os espíritos superiores da equipe do Espírito de Verdade na codificação não fez nenhum comentário. Deixou por nossa conta, na nossa vida diária, o nosso trabalho dessa compreensão. Então, aqui não teve nenhum comentário dos espíritos, né? E começou assim: pedi e vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e vos abrirá. Porquanto quem recebe e quem procura, acha. E aquele que bate a porta, abrir-se-á. Aí ele faz, né, um comentário, que está lá em Mateus, né? Qual do homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se, sendo maus como ainda sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê aos seus verdadeiros aos que vos lhe pedirem? Ou seja, né? Se nós ainda, no estado evolutivo que nós nos encontramos, se nós já conseguimos doar aos nossos filhos tudo de melhor que temos, imagina Deus, nosso Pai. Mas, amados, como todos os capítulos, né, nós precisamos fazer uma reflexão, trabalhar na nossa intimidade, o entendimento, porque é o seguinte, né? Todos nós pedimos as coisas todo dia. Qual mãe, qual pai, qual profissional, naquilo que faz, que não pede todo dia amparo e ajuda para realizar o que precisa ser realizado? Mas ainda, como é que eu posso dizer assim? Parece que muitas vezes tudo aquilo que pedimos parece que não ocorre. Ou por que será então que não ocorre o que nós pedimos? Será que seria porque Deus não ouviu as nossas preces? Será que é porque, vamos dizer assim, falta poder para Deus para poder modificar a minha vida ou a vida de alguém que está ao meu redor? Ou como nós estamos vivenciando? Será que falta poder a Deus para resolver o problema do Covid-19? Então, nós já somos conscientes que não falta poder para Deus para fazer nada. Porque não é uma questão de poder, é uma questão de necessidade. Como que nós vamos compreender, então, o que nós vamos pedir? Então, é preciso ter uma clareza, é preciso compreender o propósito da vida como espírito imortal. Porque está aqui no Evangelho, vocês acham que a equipe de espírito de verdade, assessorada, que trouxe para nós a doutrina de amor e de paz e de luz, iria mentir para nós sobre isso? Ou seja, aquilo que pedimos realmente, por que pedimos e por que queremos? Porque Deus, no seu infinito amor, assim como o pai, como a mãe, que tudo que o filho pedir, ela vai poder fazer. Se o filho pequeno lá com 1 ano quiser uma lâmina, você vai conceder, mãe, para que ele possa, porque ele quer? Então, amados. Mas como é que nós vamos trazer esse ensinamento do Evangelho para a nossa vida diária? Para a vida que estamos experienciando hoje como encarnados?
pelos estímulos que recebemos na nossa família consanguínea, pelos estímulos que recebemos na nossa sociedade, o que é que nós pedimos todo dia? Qual é o propósito? O que é que nós estamos pedindo? Né? E para fazer uma reflexão, porque eu não sei como é que eu ia fazer, vocês me perdoem, porque eu queria trazer algo que pudesse ser da nossa vida de hoje, que nós pudéssemos aprofundar esse processo genérico que o Evangelho nos trouxe, porque aqui está toda uma estrutura, mas o nosso testemunho diário, a nossa experiência diária, né? A nossa vida cotidiana, como é que nós trabalhamos esse pedir, esse bater na porta, esse procurar, o que realmente estamos procurando e, digamos assim, no nosso pequenino núcleo de amor e de paz e de luz, no nosso abraço fraterno, a todos nós que nos procuram, né? É, seja para a evangelização, ou seja, para os tratamentos espirituais. A recomendação do nosso diretor espiritual sempre foi o seguinte, que o único requisito para quem nos procurassem era que os espíritos que nos procurassem tivessem um sentimento de religiosidade, que era não mais saber sobre Deus, não mais acreditar em Deus, mas que o propósito divino a todos que nos procurassem no nosso abraço fraterno seria um caminho de aprendizado, que lá nós receberíamos estímulos para sentir Deus na nossa intimidade. E, inclusive, né, essa semana, fazendo um atendimento fraterno para uma pessoa com muitas dificuldades, né, inclusive espíritas com vários anos de estudo na doutrina espírita, mas que estava com extrema dificuldade em passar o aprendizado, o intelecto para a experiência diária, né, que é realmente sentir Deus na nossa intimidade. Então, lá, todos lá recebem a recomendação do estudo do livro Nosso Lar, que é, vamos dizer assim, todo um desfecho da nossa doutrina de amor e de paz e de luz, que trouxesse a mais realidade possível da nossa vida diária, que nos ajudasse a compreender como é que é esse buscar, como é que é esse pedir, obtereis, como é que é esse bate na porta que a porta abre. Eu peço licença para vocês, para que eu acredito que todos que estão conosco já leu esse livro. E eu queria, então, que nós fôssemos lá no capítulo 7, porque é o maior processo de reflexão que nós podemos fazer agora na nossa vida, na nossa experiência diária, porque nós somos conscientes que mais hoje ou mais amanhã deixaremos o nosso corpo físico. E como está sendo preparado como Espírito Divino, e vamos dizer assim, o que eu tenho pedido agora? A hora que eu deixar o corpo físico, o que é que eu vou pedir? Eu já sei pedir? Qual é o propósito dos meus pedidos? Porque às vezes até as pessoas perguntam, pois é, mas eu posso pedir coisa material? É claro que pode. Não tem problema algum. Agora tem que ver o propósito, onde está estruturado. E no item, no capítulo 7 do livro Nosso Lar, permitem que eu vou ler, ele é pequenininho, nós vamos fazer as reflexões, né? Que é sobre as explicações de Lísia ao capítulo. Então, só recordando, André Luiz, médico famoso, poderoso do Rio de Janeiro, viveu a sua vida com extremado sucesso aos olhos do plano físico, né? Fama, poder, dinheiro, usufruto de todos os recursos materiais, né? E deixou o corpo físico. E aí, então, não sabia nem o que pedir, nem como pedir. Por quê? Porque não fez parte da sua experiência essa conectividade da criatura divina que ele é com o Criador. Viveu como corpo e não como espírito. E já acolhido lá no mundo espiritual, depois de um tempo em regiões de dificuldades,
E nós vamos ver aqui, então, por isso que eu trouxe esse capítulo, o que é pedir e o que é obter, né? Então, o André já estava melhorzinho, então aí, vamos ler. Repetir as suas visitas periódicas de Clarencio à atenção diária de Lísias, ou seja, o Clarencio era o benfeitor lá do Ministério do Auxílio e o Lísias era o enfermeiro direto dele, né? À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, cessações de desafogo me aliviaram o coração. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Estão percebendo aqui, então, se não deixarmos o corpo físico, você acha que você vai para qualquer lugar que você quiser? Como é que será isso? Todo mundo já pensou como é que vai ser o dia que deixar? Notava, porém, que as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam à angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Deitava-me agora contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas. Impressionava-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo melhorado à cópia da terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais... Forrava-se o solo de vegetação. Amados, o dia que vocês leram, vocês refletiram sobre isso? Que lá nós vamos estar pisando em um solo, lógico, em outra densidade vibratória, conforme o estado evolutivo de amor, de compreensão e de entendimento nosso. Então, lá, o que o André está falando? Que forrava-se o solo de vegetação, grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz em continuidade à planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos pareciam cultivados com esmero. A pequena distância alteavam-se graciosos edifícios. Aliavam-se espaços regulares exibindo formas diversas. Nenhum sem flores à entrada, destacando algumas casinhas encantadoras, cercada por muros de eras, onde rosas diferentes desabrochavam aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados. Então, vocês estão ficando conscientes a cada dia que nós somos espíritos de Deus e que a hora em que nós deixarmos o corpo físico, iremos habitar, sim, um local que é coerente ao que nós estamos fazendo hoje, aqui e agora. Como, por exemplo, vocês não têm ideia, não consigo expressar o significado desses encontros de manhã para os nossos espíritos. Termos já a grandiosa oportunidade de ter o conhecimento para que esse conhecimento possa passar pelo testemunho das nossas ações. Então, aqui, ó, aves de plumagens policromas cruzavam os ares, e de quando em quando pousavam acoplado em torres muitos albas, e a se erguerem retilíneas, lembrando o gigantesco. Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas enfileiradas ao fundo. Então, cachorrinhos, podemos sim desfrutar dessa experiência, se esse for o desejo dos nossos corações. O que eu estou lendo aqui é para que nós possamos sintonizar que Deus está impregnado em todos nós, em tudo nesse universo infinito. E o que nós precisamos? Vamos continuar. Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda sorte. Não conseguia atinar a multiplicidade de formas análogas à do planeta, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Vocês já pensaram a surpresa? Qual vai ser a surpresa que nós vamos ter a hora que nós deixarmos o nosso corpo? Vai ser uma extensão do que o meu coração vibra hoje, aqui, agora, até o instante de eu deixar o corpo. Se estou aqui reclamão, chateado, crítico, intolerante, terei que habitar essa região. Mas se já estou aqui impregnado
com esse sentimento de gratidão, porque já compreendi que eu sou essa criatura divina, e só isso é suficiente. Né? A Elísias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas. Então não tem milagre, meus amados. Não tem milagre. Eu serei eu. Em um ambiente coerente ao que eu gosto, ao que eu faço, ao que move o meu coração. Todo processo evolutivo implica gradação. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existe planos de números e surpreendente para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Quantas cidades tem no planeta Terra? Desde, vamos dizer, as de mais esmero de arquitetura do plano físico, né? Como Londres, Nova York, Miami, assim como as tendas do deserto, assim como as choças de capim da África. Vocês já imaginaram, então? Sente em seus corações a grandiosidade de onde nós nos encontramos. E conforme nós aqui agirmos, mantermos alinhados os nossos corações, iremos estar habitando. E aí ele continua, almas e sentimentos formam as coisas. Espírito, né, que ele deu o nome, alma, e o sentimento formam, aglutinam a matéria com a sintonia. Obedece aos princípios de desenvolvimento natural e de hierarquia justa. Preocupava-me, todavia, permanecer ali num parque de saúde. Havia muitas semanas sem a visita sequer de um conhecido do mundo. Estava lá chateadinho porque ninguém ainda tinha ido vê-lo. Né? Afinal, não fora eu a única pessoa do meu ciclo a decifrar o enigma da sepultura, ou seja, do ciclo que ele vivia lá na Sociedade do Rio de Janeiro, ele não era o primeiro que tinha desencarnado. Quantas pessoas já tinham desencarnado antes dele? Cadê elas? E se às vezes alguém aqui imagina que por alguém querido do coração ter deixado o corpo físico, pensa em um instante apenas deixar o corpo físico, não pela vontade divina, mas pela vontade própria, irá encontrá-lo, talvez vai ter uma surpresa muito grande, porque não irá encontrá-lo. Então, quem muitas vezes vem esse pensamento à mente, roga a Jesus que ajude a mudar esse campo vibratório. Porque está aqui, né? Se nós fôssemos ver pelo médico famoso do Rio de Janeiro, Carlos Chagas, quantos deveriam estar lá fazendo visita a ele até aquele pesado momento? Porque ele, no Rio de Janeiro, todos os lugares que ele chegava, ele era recebido, portas eram abertas, ele era respeitado, mas e na intimidade do seu coração como Espírito Divino? E eu, então, como eu estou sendo agora? Onde eu vou, onde eu passo, o que eu deixo? Então, continuando. Meus pais me haviam antecipado na grande jornada. Amigos vários no outro tempo me haviam precedido. Por que então não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual para o conforto do meu coração dolorido? Por que ninguém tinha ido vê-lo? Bastaria alguns momentos de consolação. Um dia não pude conter, isso é o André Luiz falando, né? Contei-me e perguntei ao solícito visitador: meu caro Ulisses, acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam à morte do corpo físico? Resposta do Ulisses: como não? Pensa que está esquecido? Sim. E mas por que não me visitam? Na Terra sempre contei com a benignação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai igualmente fez a grande viagem 3 anos antes do meu transpasse. Ou seja, né? Cadê? Pois note, esclareceu Lisa. Sua mãe o tem ajudado dia e noite desde que a crise que antecipou a sua vinda. Todos que estão conectados agora sentem todo dia, ininterruptamente, o amparo e o auxílio dos bons espíritos.
Todos que estão conectados agora sentem nos seus lares as vibrações amorosas, o envolvimento dos bons espíritos, que nós vamos chegar lá em que é pedir, obtereis, e bate que a porta abre e procura que você vai achar. E o André Luiz ficou surpreso, né? Quando o Lisa diz para ele, sua mãe o tem ajudado dia e noite, desde o momento que ele foi desencarnar. Quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Amados, todos que enfrentaram a necessidade de deixar o corpo pelo o coronavírus não têm ideia do acolhimento e do amor dispensado por os espíritos bons a acolher. Assim como qualquer motivo, ou seja, como qualquer razão para o fluido cósmico que penetra o nosso corpo físico e espiritual, elaborar a separação onde nós deixamos o corpo físico. E aí Ulisses continua. Talvez não saiba ainda que a sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Ou seja, ele ficou perambulando porque não conseguia pedir. Estão entendendo o que eu quero chegar? Ficou 8 anos no mundo espiritual porque não conseguia pedir, porque não tinha aprendido que era criatura divina. Não tinha aprendido por quê? Porque não quis aprender. A mãe o sempre solicitou ao sentimento de religiosidade. E ele sempre disse que isso era coisa fútil. Isso era coisa para quem não tem conhecimento, doutorado, não tem conhecimento de células. Isso aí era insignificante. A minha vida agora está pautada em quê? Então, ele continuou, Lisas continuou explicando para ele, né? Que ele ficou 8 anos. Ela jamais desanimou. Intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor. Rogou os bons ofícios de Clarence, que começou a visitá-lo frequentemente. Ou seja, nas nossas aflições, nas nossas dificuldades, os espíritos bons estão sempre a nos auxiliar. Mas nós não permitimos ajuda. Por quê? Porque reclamamos. Porque achamos que não está certo o que está acontecendo conosco. Que não achamos que não está certo o que os outros estão fazendo. Ficamos em um campo vibratório, ao qual tudo aquilo que pedimos realmente não vai ocorrer, porque não está sintonizado com o propósito divino para todos nós. E aí ele continuou. Rogou os bons ofícios de Clarence, começou a visitá-la frequentemente, até que o médico da Terra. Porque a hora que eu deixar o corpo físico, eu vou ser o quê? Um engenheiro Juscelino ou espírito de Deus? Ou espírito de Deus, porque o engenheiro Juscelino vai ficar lá no túmulo. O meu doutorado, o meu PhD, vai ficar tudo lá. A hora que eu deixaria o corpo, eu seria apenas um espírito de Deus encaminhada. E aí, o Liz aqui foi duro com ele também, né? Falou assim, até que o médico da Terra, vaidoso, se afastasse um tanto, a fim de surgir o Filho dos céus. Compreendeu? Enquanto ele carregava o personalismo, a não compreensão de espírito divino que era, por muito que ajuda, por muito que ele já tinha pedido, não tinha chegado o socorro. O socorro tinha, ele não tinha sintonia. E é esse o propósito do nosso capítulo. Eu vou obter o que eu peço? A porta que eu estou batendo vai abrir? E aí ele continua. Eu tinha os olhos úmidos. Ignorava o número de anos que me distanciavam da guerra terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas, com um nó de lágrimas represadas ao coração. E a Elisas continua. No dia em que você orou com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas há também assim,
É lógico que o Senhor, veja bem isso aqui, ó, é lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva a fim de compreender a infinita bondade. Ou seja, eu preciso da sintonia para que o auxílio para aquilo, para os meus propósitos, ocorram como criatura de Deus. Um espelho enfuscado não reflete a luz. Deste modo, o Pai não precisa de nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimo serviço a nós mesmos. Entendeu? Então, muitas vezes, nós só conseguiremos entrar em sintonia com o plano divino do amor quando a dor, extremada dor, dor acerba, toca o Espírito Divino que somos. Muitas vezes, a maior coletividade divina que fazemos com Deus, nosso Pai, é no extremado sacrifício do testemunho do amor. Clarence não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos da sua carinhosa genitora da terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio. E quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. O dia que a mãe do André Luiz ficou sabendo que ele conseguiu dar sintonia para que ele pudesse ver o Clarence, para que o Clarence pudesse, com Lísias, socorrê-lo, ela chorou de alegria. E aí André Luiz agora já ficou maluquinho, né? Mas e onde está minha mãe? Exclamei por fim. Se é me permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhada aos teus pés. Filhos que estão aqui agora. Provavelmente todos que estão aqui são filhos e têm filhos. Então, como filhos, o que vocês têm feito para suas mães? Enquanto elas estão conosco agora. E aí, Ulisses respondeu, não vive em nosso lar. Esclareceu Ulisses. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Será que eu compreendo esse amor? Porque aqui ó, o médico vaidoso, que tudo era o seu quê? A vaidade e o egoísmo aqui, tudo vem a nós. Por exemplo, o André Luiz, né, não falando mal, porque ele é espírito maravilhoso, que aprendeu com esse testemunho, nos trouxe esse recurso, mas tudo era ao gosto dele. Tudo tinha que ser feito do gosto dele. Tudo era ao seu gosto. Como é que é na minha casa? Tudo tem que ser ao meu gosto? Como é que é onde eu trabalho? Tudo tem que ser ao meu gosto? Né? Então, aí, e André Luiz já ficou chateadinho porque ele pensou que a mãe dele deveria estar somente disponível para atendê-lo. E o Lísia já deu lição. Olha, onde sua mãe trabalha, não somente para você. Olha ele borradinho aqui, observando o meu desapontamento, acrescentou o fraterno, que ele já ficou chateadinho, porque ele queria a mãe dele exclusiva, né? Agora, eu quero meu pai exclusivo, eu quero meu marido exclusivo, eu quero a pessoa que trabalha para mim exclusivo, ou ele tem amor para distribuir para todos? Eu compreendo isso ou sou ciumento? Vir a vê-lo por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. O que eu desejo ardentemente na minha vida hoje? Que todos reflitam, porque já está a caminho de realizar. Tem você, neste particular, a lição do próprio caso. Anos a fio rolou como pluma, albergando o medo, as tristezas e desilusões. Mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou a visão do socorro. Então, como têm sido as minhas orações? O que eu tenho pedido? Porque que dia que o André Luiz foi socorrido? O dia que ele falou, olha, deve existir algo muito superior, uma inteligência muito superior. Deve existir algo além de tudo isso que eu estou passando. Foi o desejo o quê? De mudar. Foi o desejo de mudança na intimidade.
Desejarei, então, com todas as minhas forças, que ela virá, né? Ou seja, falando que a mãe dele vai vir vê-lo. Lísia sorriu com inteligência e, como quem previne generoso, afirmou-se ao despedir. E é esse final de parágrafo aqui, que é a coroação do nosso capítulo de hoje. Pedi e obtereis, bate que a porta vai abrir, procura que você vai achar. A Elísias disse, convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais. Amados, quem está conosco nessa manhã de hoje, conectados pelos fios dos nossos pensamentos e amparado e envolvido pelas vibrações desses espíritos bons, jamais vai poder dizer que não sabia como é que vai pedir de hoje para frente. E o que vai pedir na sua vida a partir de hoje. É uma marca. Então, convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais a saber. O primeiro requisito, desejar. Então, tantas das vezes lá no nosso abraço fraterno, lá no nosso núcleo, as pessoas nos procuram, mas elas não querem mudar. Elas querem que os que estão em volta modifiquem. Elas querem que todas as coisas externas delas se modifiquem. E quando lá se adentram e acolhem, e que Eurípides com a sua equipe acolhe, levando essa consciência de que você deseja modificar, que é uma das coisas que no GAP, né, que é o Grupo de Apoio aos Pacientes, quando lá se adentram, uma das primeiras colocações na entrevista inicial é isso, né? Você está vindo aqui para mudar você mesmo, ou para mudar alguém da sua família, ou para mudar os políticos do Brasil? Você está adentrando aqui para mudar quem? Então, o Ulisses colocou brilhantemente, né? Eu primeiro preciso desejar. E o que eu desejo realmente, do fundo do meu coração, na minha vida hoje? Segundo, saber desejar. O meu desejo realmente está baseado em quê? No meu egoísmo? Na minha vaidade? O que eu desejo está baseado em quê? Então, eu tenho que saber desejar. Porque a hora que eu sei desejar, eu estou em sintonia com o propósito divino, eu dou campo vibratório, dou condições de receber o que eu desejo. E terceiro, que é o que coroa o nosso livro, né? O nosso capítulo, merecer. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, primeira coisa, eu quero mudar. Segunda coisa, né? Saber o que eu quero mudar. E terceiro, merecer. Para merecer, o que eu tenho que fazer? Por outros termos, merecer é vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Compreenderam? Perdoem, porque eu não sei se eu consegui expressar toda a estrutura energética do nosso capítulo de hoje, que é o que o Ulisses resumiu aqui para o André Luiz. Eu desejo, sei o que eu desejo e trabalho para isso. Faço por merecer, porque a graça divina, o amor divino está disponível para todos nós, mas não entra em sintonia comigo se eu não faço por merecer. Isso é lei divina de amor e de justiça. Encerrando a leitura, o visitador ganhou a porta de saída sorridente, enquanto eu detinha silencioso a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras. Meus amados, perdoe-me que já está terminando o nosso tempo. Eu queria tanto, né? Que ficasse em cada coraçãozinho conectado comigo. Essa compreensão que tudo
está à nossa disposição. Que Deus, esse fruto do cosmos divino, nós estamos impregnados. Deus está em nós muito mais do que nós nele. O amor de Jesus, seu campo vibratório energético, sua atmosfera psíquica, abrange toda a nossa estrutura planetária. Mas como é que eu faço para estar em sintonia? Só o amor. Qual foi a recomendação do mestre? Amai como eu vos amei. Como é que é a estruturação da nossa doutrina de amor e de paz e de luz? Fora da caridade não tem salvação. O que é caridade? Tratar todos com benevolência, todos. Não tem esse negócio de chateadinho porque alguém não fez do teu gosto, ou não faz do jeito que você acha que deve. Tratar todos com benevolência. Aceitar as pessoas assim como são. E ainda, nas nossas imperfeições, ficar magoadinho, perdoar. E para terminar aqui, seria o sentimento que mais nos conecta com Deus, com os espíritos superiores, com os espíritos bons que nos ajudam, é a gratidão. Então, lembrando aqui de uma pequena historinha não, uma realidade, inclusive, desculpa, que todos vocês devem conhecê-las, porque elas essa historinha, entre aspas, esse fato, ou melhor dizendo, né, desculpa, ocorreu e foi em todas as redes sociais do planeta Terra inteirinho, agora nessa pandemia. Está lembrado, meus irmãos, daquele espírito? Foi na Itália. Ele, com 83 anos de idade, pegou o Covid, passou mal, precisou ser internado e precisou ficar no balão de oxigênio, precisou ter respiração forçada. Todos estão lembrados dessa história? Para encaixar aqui que Deus fornece tudo para nós. O que aconteceu? E ele ficou, amados, 10 dias na respiração artificial. E a hora que ele teve alta, que ele foi sair do hospital, então ele foi levado à secretaria para ver quais que foram os custos, né, da internação dele, da respiração, do balão de oxigênio que ele ficou. E aí apresentou-se a conta, e lá é euro, né? Foi 500 euros por dia para respiração artificial. E aí o senhorzinho de 83 anos começou a ficar trêmulo, ele começou a chorar. E aí a enfermeira, o médico que estava junto com ele, né, e a secretária ficaram assim apreensivos e preocupados, né, e tentou acolher. Ele falou: mas o senhor está chorando? O senhor não tem recursos? A gente pode ver como é que vai fazer, como é que nós podemos fazer para o senhor pagar. E ele, muito emotivo, com sua voz embargada, disse: não, eu estou chorando de alegria e de gratidão. Recurso para pagar, eu tenho isso aí, tranquilo, não tem problema algum. Mas eu estou chorando aqui porque eu nunca tinha agradecido a Deus, porque faz 83 anos que eu respiro e nunca tinha sentido a grandiosidade divina que é respirar. Todos que estão conosco, que estão vendo o oxigênio que nós estamos respirando aqui em volta, mas quem fornece? E aí eu fico me apegando a picuinhas, a coisinha, a mimimis, sem perceber o potencial divino que eu posso oferecer quando eu entro em sintonia. Porque ele falou: faz 83 anos que eu respiro a $500 por dia. Quanto é isso de recurso material? Estão percebendo o último item do nosso capítulo? Não se afadigue pelo ouro. O que significa o ouro transitório aqui? Em você respirar todo dia. Oh, meus amados, perdoe-me porque eu não sei expressar. Sou ínfimo demais para expressar o amor de Deus para com todos nós. Então vamos todos nós com nossos corações, vibrando nesse campo energético, nesse comprimento de onda de amor e de luz,
que esses espíritos bons e amorosos impregnaram todos os nossos lares, nossos corações, bastando apenas que em nossa intimidade damos sintonia por tudo de bom que nós temos, que vibra em nossa intimidade um campo energético fluídico, de imensa gratidão, Jesus, por tudo, tudo que o Senhor nos concede a cada dia, como, por exemplo, o oxigênio, que mantém o nosso corpo fisiológico com vibrações, para que o nosso espírito tenha sintonia com a criatura divina que somos com Deus, o nosso Pai. Espíritos bons e amorosos, nós lhe rogamos que o Senhor conceda a todos nós, encarnados e desencarnados, em todos os lares, passes energéticos de amor. Que as doces vibrações amorosas dos seus corações envolva todos e tudo em nossos lares, em nossos ambientes de trabalho, e especialmente, Jesus, lhe rogamos que esses campos energéticos vibratórios de amor que vibram em nossa intimidade alcance os hospitais, alcance as UTIs de toda a nossa escola planetária, levando o consolo, levando o discernimento, levando a lucidez das consciências, das verdadeiras necessidades do espírito imortal que somos. Ajuda-nos, Senhor. Com esse campo vibratório, a nós pedirmos o que necessitamos como Espírito de Deus, e não mais como corpos com personalidade transitórias. E para nós que ainda estamos encarnados, que o Senhor possa, Jesus, através de seus mensageiros de luz, fluidificar, magnetizar os copos de água, as garrafas, com os remédios, com os fluidos, para a harmonia e o equilíbrio das células do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra, como nos céus. Pão nosso de cada dia. Dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal. Que assim seja. Ó Senhor Jesus. Está encerrado o nosso encontro aqui na manhã de hoje. Que possamos todos nós estarmos juntos em nosso sono útil. Lá o convite está feito. O maravilhoso auditório está preparado. Quem assim desejar, os benfeitores que estão aqui estão fazendo o convite. Palestras, para que possa trazer mais lucidez a nossas consciências. Na noite de hoje, um anfiteatro maravilhoso. E o assunto vai ser pedir e obtereis. Então, todos estão convidados. Nosso Hospital Esperança. E que todos nós tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo. Assim é claro, né? Se for a vontade de Deus, nosso Pai, a partir das 9h30, estaremos conectados. Além de, pelos fios dos nossos pensamentos, pela grandiosa e maravilhosa ferramenta da ciência, que é através do nosso Google Meet.
Que todos recebam meu abraço, meu carinho, meu afeto e a minha imensa gratidão. Ótimo domingo a todos.